A Garota do Lago, livro escrito por Charlie Donlea. A morte de Becca Eckersley, 17/2/2012. Depois de revelar seu segredo, Becca se sentia muito bem. Ela foi em direção à sua casa de palafita, em Summit Lake, uma cidade envolvida pelas montanhas e por um lago. Era uma noite fria e ela achava que não estava sendo seguida por ele. Becca chegou em sua casa, tomou um banho e foi estudar. Ela estava cursando a advocacia. Chega o momento em que alguém bate na porta. Ela abre, pensando ser um conhecido. No mesmo instante, começou a agressão. Foi empurrada contra a parede. Foi uma cena extremamente assustadora. Ela sentiu uma dor insuportável quando foi estuprada e, em seguida, asfixiada. Uma sirene ecoou na noite, mas Becca já não podia mais ser ajudada. Kelsey Castle retornou ao trabalho. Ainda era difícil superar, mas ela se esforçou. Penn pediu que ela fosse até Summit Lake para fazer uma reportagem sobre o único homicídio que havia ocorrido na cidade. Becca, 14 meses antes de sua morte. Becca estava no final da faculdade de Direito, fez alguns amigos, Gail, Jack e Brad, durante esse tempo. Estavam todos preocupados com as provas finais. Então Brad planejava entrar na sala do professor Morton e ver as provas. Brad cursava Direito para colocar seu pai, que era político, na prisão. Kelsey Castle, Summit Lake. Kelsey foi correr no bosque. Ela conheceu Ray, que trabalhava em um café, e marcou de ir lá para saber um pouco mais sobre o homicídio. Kelsey chegou até a delegacia para começar a colher informações, mas o delegado disse que tiraram o caso dele, mas iria ajudar no que fosse preciso. Ela foi para o hospital para tentar conseguir os laudos médicos. Não conseguiu ter uma cópia, mas pôde ler os laudos. Lá ela descobriu que Becca tinha sido estuprada antes de morrer. É meio suspeito que o pai de Becca queria omitir o caso, pois seria péssimo para a imagem dele, que pretendia se tornar juiz. 13 meses antes de Becca morrer, ela estava se envolvendo com seu professor de lógica, Tom Jorgensen. Ela não era mais aluna dele, mas ainda assim as pessoas veriam como algo errado. Eles se encontravam no café e de vez em quando se relacionavam, mas eram vistos como amigos. Jack e Brad conseguiram a chave e foram para o campus atrás da prova. Eles conseguiram fotografar todas as páginas da prova. Kelsey Castle. Kelsey foi para o café. Lá ela começou a conversar com Ray e descobriu que Liv, a dona do café, foi a última pessoa que Becca conversou antes de morrer. Pegou o endereço dela, combinou com Ray de voltar lá se precisasse de mais alguma informação. Kelsey foi para o hospital à procura do Dr. Peter Ambrose. Ela disse a ele que estava escrevendo um artigo sobre o caso Eckersley para a revista Evans, onde ela trabalhava. Tentou conseguir a autópsia, mas o doutor disse que não tinha como ela acessar sem permissão, mas que daria um jeito de consegui-lo. Era evidente que estavam escondendo algo sobre a morte de Becca. 13 meses antes da morte. Becca estava preocupada porque estava próximo do semestre acabar, e ela então estaria livre para revelar seus sentimentos. Ela estava indo em direção à prova de Morton e se sentindo uma ansiedade com o ano que estava por vir. Todos fizeram a prova muito rápido. Só esperaram um levantar para todos começarem a entregar. Era evidente que todos conseguiram acesso ao exame. Brad e Becca ficaram conversando por toda a madrugada como sempre faziam. Brad queria revelar seus sentimentos a ela, mas não conseguiu. Kelsey Castle. Ela foi para a casa de Liv, mas se encontrou a mãe dela, uma senhora chamada Millie, que foi a primeira dona do café. Enquanto tomavam chá, Millie contou que Liv e Nicholas eram amigos da família Eckersley. Liv cuidou de Becca e seu irmão quando eram pequenos. Millie disse que quando Liv conversou com Becca, ela lhe contou um segredo, mas não queria contar para Kelsey. Disse também que Becca escrevia um diário. Becca mostrou algo em seu diário a respeito do namorado da época para Liv. 13 meses antes da morte de Becca. Brad conversou com Jack sobre Becca, disse que estava gostando dela. Jack, extremamente atrasado, entrou no avião e sentou ao lado de Becca. Eles iam passar o Natal juntos com a família de Becca. Kelsey Castle.
A conversa com Millie revelou também que Becca tinha fugido para se casar. Kelsey foi se encontrar com Peter em um restaurante. Vendo os prontuários, ela descobriu que Becca foi estrangulada. O doutor disse que poderia ter sido alterados os prontuários por alguém. Ela recebeu a informação de que o assassino tinha barba. Era muito estranho o fato do pai de Becca querer omitir que ela havia sido estuprada. Kelsey dormiu pensando na situação e acabou sonhando que estava no local da morte. E quando finalmente ela ia se encontrar com o assassino, só encontrou escuridão. 13 meses antes da morte. Becca e Jack se encontraram com os pais dela em Summit Lake. No carro, Becca falou muito sobre os planos de Jack para depois da faculdade. Era visível que ele não estava gostando muito. Becca levou Jack para conhecer a cidade e conversaram um pouco sobre o futuro. Kelsey Castle. Kelsey sentou no alto da torre que dava de frente para o lago. Ela estava muito pensativa sobre tudo. Pensava em por que Becca tinha se casado escondido, o que tinha acontecido no momento da morte. Ela se encontrou com o delegado e ele levou ela até a casa do lago. Ele disse para Kelsey não mexer em nada. Ela observou todo o ambiente e foi para o quarto de Becca à procura do diário, mas não o encontrou. Ainda inconformada que Becca era casada, queria saber se existia uma certidão de casamento, mas o delegado afirmou que não. 13 meses antes da morte de Becca. Eles ficaram 3 dias após o Natal em Summit Lake. Falavam muito sobre a vida deles, e Jack dizia que sua vida era mais simples se comparada à de Becca. Eles foram para um restaurante e lá apareceu o ex-namorado dela, um que não deixava ele em paz. Ele era barbudo, arrogante. Houve uma certa troca de farpas entre ele e Jack, mas Becca conseguiu fazê-lo ir embora. O nome dele era Richard. Eles voltaram para a palafita e lá estava Brad, pronto para se declarar. Quando viu Becca e Jack, ele ficou muito bravo. Eles contaram que estavam juntos e que tinham planos de contar aos outros quando voltar. Brad disse que tinha ido se declarar. Becca pediu para que ele ficasse, mas ele foi embora no mesmo instante. Kelsey Castle. Kelsey acordou de madrugada e foi caminhar ainda escuro. Ray a viu e pediu para que ela entrasse no café. Ela observou como Ray gostava de seu trabalho e não via problemas em dormir pouco. Conversando, ela falou que estava sensibilizada com a história de Becca e contou também que tinha sido estuprada e ocorreu uma tentativa de homicídio, mas ela conseguiu sobreviver. Becca não. Ela se sentia mal por isso. Amanheceu. O café precisou ser aberto. Ray disse que ela sempre poderia voltar para conversar se quisesse. 11 meses antes da morte. As coisas estavam muito estranhas na faculdade. Brad ainda afastado. Sim, a faculdade descobriu que alguém tinha pego a prova e começaram a procurar quem era. Brad e Jack esqueceram a briga e começaram a pensar no que fazer. Jack disse que seria mais fácil ele se entregar e correr o risco de perder a faculdade do que os 4 serem culpados. Ele não tinha muito a perder. Naquela semana passada, em Summit Lake, curiosa com a história que perseguia e cativada pela garota que foi morta, Kelsey encontrou um oásis para seu próprio problema. No entanto, desde a visita à propriedade dos Exley, uma espiral repetitiva de lembranças vagas e imagens confusas da manhã em que fora atacada a cercava. Do homem que ela não conseguia reconhecer, um rosto mascarado que não era capaz de identificar. No último mês, Kels passou muitas horas tentando evocar com mais nitidez essas lembranças, arranjando-as em ordem cronológica e trabalhando para reconstituir os acontecimentos daquele dia. Era como se sua mente usasse uma coleira elétrica, incapaz de ir muito longe sem tomar um choque. Apesar disso, na mesma semana, com a ajuda de Peter, Kelsey descobriu que a vítima estava na espera de um bebê. 10 meses antes da morte de Becca, Jack encontra Brad à mesa da cozinha, com um envelope rasgado à sua frente, junto com uma carta dobrada. Pela expressão de Brad, Jack soube o que aquilo significava, mas acabou perguntando do mesmo jeito.
o que resultou na afirmação do garoto em ter sido negado nas universidades que prestou, exceto a Universidade de Maryland, o que, de acordo com ele, seria um desgosto ao seu pai. Logo, os dois garotos conversaram por um momento, até que Brett deixasse o apartamento, e quando fez, Jack ligou a Becca contando o ocorrido. Na manhã seguinte, Gale, Becca e Jack se reuniram em um ambiente local, onde discutiram sobre o ocorrido por um tempo, mas o que Jack não sabia era que receberia uma mensagem um tanto peculiar no fim daquela tarde, na qual dizia: Você a tirou de mim, Jack, mas acho que ela realmente nunca foi minha. No nono dia de investigação de Kelsey, ela e sua companheira Rê decidiram finalmente pôr as mãos no diário de Becca, mas para isso, as duas precisariam de um plano bem formado. 4 meses antes de sua morte, Becca descobre a gravidez, o que resultou em um pânico, tanto a garota, tanto a Jack, que acabou os forçando a pensar sobre casamento. 2 dias antes de sua morte, Becca retorna a Summit Lake, e assim que chegou na casa, podia afirmar que tinha a sensação de estar sendo observada, porém ela apenas ignorou, entrando o mais rápido possível, por fim trancando a porta. Mas um barulho soava da porta, assim que Becca adentrou o banheiro. A sensação do medo tomou conta de seu corpo, mas logo acabou, ao cessar dos barulhos. No 11º dia, Kelsey encontrou um de seus suspeitos, Brett Reynolds, localizado em Maryland, filho de um grande advogado e frequentou George Washington. Sua única complicação agora era descobrir as informações de contato do garoto. O dia da morte de Becca. A garota faltou à aula sexta de manhã e não se preocupou com sua sessão de estudos à tarde. Carregara seu carro na noite anterior com produtos não congeláveis e pegou a estrada às 8. A viagem para as montanhas levava 5 horas e mais cerca de 1 hora da Summit Lake. Assim que chegou ao local, se encontrou com uma velha amiga, Livy Houston, onde, em meio de uma conversa, acabou confessando estar casada com Jack e que sua mãe ainda não sabia sobre, por fim, pedindo o segredo a Liv. Ainda no 11º dia, Peter liga a uma das amigas de Becca, Gayle Moss, afirmando que apenas queria ajudar no caso. Durante a ligação, Peter fez perguntas que insinuavam que Jack tinha uma relação com a morte de Becca, o que irritou a Gayle, fazendo-a confessar que Jack morreu no mesmo dia em que Becca foi assassinada. A noite da morte de Becca. A garota pegou um papel em branco e o pôs na sua frente. Não soube de onde viera a inspiração, ou o que estimulara a escrever uma carta para a criança de gestação. Mas, em certo lugar de seu coração, Becca desejou se comunicar com o feto que desenvolvia em seu ventre. Escreveu durante 10 minutos. No fim, assinou com suas iniciais. Dobrou a folha de papel 3 vezes e colocou a carta no envelope, junto com as imagens do ultrassom. Escreveu para minha filha na frente do envelope e o colocou no canto da ilha da cozinha. Poderia tê-lo guardado num lugar secreto, se tivesse tido a ideia. Talvez dentro de seu diário. Mas Becca não sabia. Na certa inebriada pela franqueza de sua conversa com Liv Houston, que deixara seu diário sobre a cadeira do Café Millie. No 11º dia, Kelsey e sua companheira adentram as montanhas, na esperança de algum morador as beneficiar com alguma informação importante sobre Becca ou sobre o homem com quem ela se casou. Ainda na noite de sua morte, ao receber a visita inesperada, Becca se encontrou alegre e animada, deixando tudo o que estava fazendo para trás, por fim o abraçando. Logo os dois conversaram por alguns minutos. Na conversa de Gale e Peter, a garota falava como sua amiga Becca gostava de chamar a atenção de garotos, o que ela considerava uma falha de caráter. Porém, Peter obteve uma informação importante nessa conversa, que Becca havia partido o coração de Brett. Após a cruel morte de Becca, o assassino observou seu corpo imóvel com o perto arfando como um asmático. Por um momento ficou sem saber o que fazer, até que covardemente saiu junto a um dos pertences da vítima. Kelsey e Rê adentraram a uma das cabanas na montanha.
aonde encontraram bilhetes que começavam com um único B, e também várias fotografias do rosto de Becca. Mas algo lhe chamou a atenção. Um bilhete onde dizia: para aqueles que vierem atrás de mim, conheçam meu inferno e nunca escapem desse lugar e do que espera por vocês aqui. Rê rapidamente grita por Kelsey no galpão, e assim que a mesma chega lá, um cheiro repugnante toma conta de suas narinas.